Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Esse texto se encontra no capítulo de Mateus, no capítulo 5, versículos 10 e 11. Olá, meu nome é Carol Mariana e eu estou aqui a convite do Cláudio para a gente discutir um pouco sobre essas palavras de Jesus, né, das bem-aventuranças, sobretudo diante do contexto que temos vivido no nosso país. E eu fiquei encarregada, né, fui convidada a falar sobre esses dois últimos versículos, né, que trata sobre o que é ser perseguido por causa da justiça. Mas antes que a gente entenda o que é ser perseguido por causa da justiça, a gente precisa rever qual seja o conceito de justiça, nesse caso, justiça divina, e de um modo mais geral também. Bom, como vocês sabem, né, as notícias foram divulgadas de que o atual presidente da República, fez uma convenção, um discurso numa convenção evangélica e afirmou que o Brasil é um país cristão e que ele próprio é cristão. Bom, eu não vou me ater a tudo que ele falou naquela convenção, mas eu quero traçar um paralelo entre o que Jesus disse com relação à justiça divina e o que é ser cristão diante disso. Que comportamento a gente pode dizer, quais atitudes a gente pode verificar, atestar que são realmente cristãs? Será que diante do contexto que a gente tem vivido, o Brasil realmente pode ser chamado de um país cristão? É isso que a gente vai discutir já já. Antes de tudo, eu gostaria de trazer, como eu falei antes, qual seja o conceito de justiça, qual é o conceito de justiça, né? E filosoficamente falando, e eu remeto aqui a Aristóteles, Platão, a justiça é uma virtude que não está limitada somente à relação bilateral entre dois indivíduos, mas a justiça é uma virtude que promove igualdade entre os membros de uma comunidade e, no modo mais amplo, uma relação de reciprocidade entre cidadão e Estado. Então, disso a gente pode inferir que a justiça está intimamente ligada à política. Então, esta virtude, ela não se dissocia da política, das relações políticas entre seres humanos e entre as relações entre cidadão e Estado. Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a justiça de Deus? E sobre a justiça divina? O que isso tem a ver? Vou chegar lá. Bom, para não ficar só nas minhas palavras, eu fiz algumas leituras prévias antes de gravar esse vídeo e eu tomei como referência o artigo do Armindo Santos Vaz, é um artigo de 2011, intitulado Justiça e Misericórdia na Bíblia Hebraica. Eu não vou me ater aos pormenores desse artigo, mas eu trouxe elementos desse artigo que trazem uma discussão, que são importantes, na verdade, para a gente fundamentar essa discussão, que é curta, mas necessária. Bom, no artigo, Armindo ele diz que na Bíblia Hebraica existem 3 palavras que definem justiça ou conceituam o que é justiça, e cada uma delas está inserida, elas podem se inserir dentro de um contexto. Essas 3 palavras, a saber, são mishpat, desde já peço perdão pela pronúncia porque eu não sei hebraico. As 3 palavras são mishpat, sedak e tzedakah, sendo que essas 2 últimas derivam de um mesmo radical. A mishpat, ela significa justiça enquanto sentença, lei, juízo. E a sedak e a tzedakah, elas, como eu falei, derivam de um mesmo radical e elas podem significar justiça enquanto ordem criada, podem significar retidão, comportamento justo ou mesmo ação salvadora. Armindo também acrescenta que essas 3 palavras, elas sempre estão em paralelo com os conceitos associados à aliança de Deus com o homem, que são o Hesed, que se traduz em bondade, misericórdia e amor, e o Emet, que se traduz em verdade e fidelidade.
Diante disso, Armindo, ele argumenta que a justiça de Deus, a justiça divina, ela não se limita ao sentido de castigo, punição. Antes, a justiça divina, abre aspas, traz o sentido de atitude de bondade social ativa, fecha aspas. E o Armindo, ele discute que essa bondade social ativa, ela visa atender à necessidade do outro, ela visa a promoção do bem e a promoção da libertação, é uma justiça libertadora. E tudo isso vai convergir para o melhoramento das condições dos mais necessitados dentro de uma sociedade. E, como a gente já falou filosoficamente, tanto para o Armindo, diante da visão de justiça divina da Bíblia hebraica, ele diz que no plano governamental, isso se traduz em medidas legais para o fim a ser alcançado, como eu falei antes, atender a necessidade do outro, a promoção do bem e a justiça libertadora. Ou seja, a justiça divina, ela não se dissocia da responsabilidade social. Antes, a justiça divina, ela cumpre, ela existe, ela se traduz, ela é refletida nas ações de responsabilidade social. A gente pode ver várias passagens nas Escrituras que traduzem esse conceito de bondade social ativa, como por exemplo em Provérbios, no capítulo 31, versículo 9, em que diz que a mulher, né, quando trata da mulher de Deus, ela abre a boca, né, abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Ou as próprias palavras de Jesus em Mateus 25, quando ele disse aos discípulos, né, conta aquela parábola em que ele diz: eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, né, estive doente e visitaste-me. E os discípulos perguntaram: Senhor, quando foi que a gente te alimentou? Quando a gente deu de comer ao Senhor? E ele disse: quando fizerdes a um desses pequeninos, estão fazendo a mim também. Então, como eu disse antes, a justiça divina, ela não se dissocia da responsabilidade social. Antes, a justiça, as práticas de responsabilidade social traduzem o que é a justiça divina. Mas qual o paralelo que a gente pode estabelecer com o contexto social atual e com as declarações dadas pelo atual presidente? Bom, dentro dessa convenção evangélica que foi feita, né, e na qual o presidente participou, ele afirmou, dentre outras coisas, abre aspas: nós temos a nossa cultura judaico-cristã, nós preservamos a família, queremos o bem do próximo, queremos um país grande. E ele continua dizendo outras coisas que eu não vou discursar agora. Bom, esta afirmação feita pelo presidente, diante de tudo que já foi exposto aqui antes, onde está o alimentar o faminto? Quando atualmente, segundo o próprio IBGE, 37% das famílias brasileiras possuem algum tipo de insegurança alimentar. Ou seja, são famílias que malmente conseguem fazer 2 refeições ao dia. São famílias que não têm o que comer. Onde está o assistir ao enfermo diante de uma pandemia que foi negligenciada, que foi tratada como pouca coisa, que ainda é tratada como pouca coisa? Onde está o assistir ao doente? Onde está o assistir ao enfermo? Em que medidas de segurança são desrespeitadas? Medidas essas que visam melhorar, manter a integridade da saúde da população. Em que se encaixa a justiça divina nisso? Onde está a bondade social ativa, em que permite que uma nação volte ao mapa da fome e que permite que uma nação volte a viver em miséria e extrema pobreza? Muitas das pessoas hoje, no meio evangélico, no meio cristão de um modo geral, estão mais preocupadas em ter a posse de uma arma do que com o faminto. Onde está a justiça divina nisso? Onde está o atendimento à necessidade dos mais carentes, enquanto políticas públicas são destruídas, enquanto políticas de seguridade social são desfeitas, simplesmente em nome de um viés ideológico que nada tem com a justiça divina? Diante de tudo isso que foi dito, a gente pode verdadeiramente dizer que o Brasil é um país cristão? Outro ponto importante que eu não posso esquecer é que Jesus falou que são bem-aventurados, felizes os que são perseguidos por causa da justiça. E hoje,
no meio cristão de um modo geral, o que mais vemos são pessoas que as atitudes não condizem com a justiça divina e dizem-se perseguidos por causa da fé. Dizem-se perseguidos em nome da justiça de Deus. Que Deus vai fazer justiça em favor deles. Onde é que está a prática de justiça desses líderes que possuem vidas nababescas, vidas suntuosas, em detrimento dos fiéis? Que muitas vezes não tem um prato de comida para ter em casa. Que muitas vezes tiram do pão dos filhos para poder dizimar e ofertar. Onde estão as atitudes de justiça divina? Onde está a bondade? Onde está a misericórdia? Onde está o amor nisso? Onde está o amor em que pessoas que deveriam ser os arautos de justiça divina, que deveriam ser os estandartes da justiça divina, de pregar responsabilidade social, de pregar de atitudes práticas, de bondade, de justiça, de amor e de misericórdia, se reúnem em favor da destruição de minorias, da segregação dessas minorias. Como é que isso pode ser perseguição por causa da justiça? Como você pode dizer que está sendo perseguido por causa da justiça? Diante de tudo o que a gente já viu sobre justiça divina, ser criticado por querer usar uma arma e ter porte de arma não é ser perseguido por causa da justiça divina. Ser criticado por querer a segregação de homossexuais e travestis e transexuais não é ser perseguido por causa da justiça divina. Ser criticado por possuir vidas luxuosas em detrimento da fé alheia, dizendo-se ser um ungido de Deus, está sendo perseguido? Não, isso não é perseguição por causa da justiça. Criticar um desgoverno que não chora os seus mortos, que não cuida dos seus, não é ser perseguido por causa da justiça divina. Não é. Então, diante de tudo isso, o que a gente pode concluir com certeza é que o Brasil não é um país cristão. Quem afirmou isso está longe de ser um cristão, pois as suas atitudes não refletem a justiça divina. E aqueles que coadunam, aqueles que consentem com tais ideias, também precisam rever os seus conceitos sobre o que é ser cristão e sobre o que é a justiça divina. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a série, né, que foi divulgada aqui. Eu espero que vocês reflitam em tudo que a gente tem trazido para vocês. A gente não é nada, só somos vozes. Nenhum de nós é melhor do que outro. Nenhum de nós, eu ou os outros que vieram antes, somos melhores do que vocês, porque estamos aqui mostrando a nossa cara para falar. Não somos melhores, mas queremos ser melhores a cada dia. E eu espero que vocês se juntem a nós nisso, porque pessoas precisam da verdadeira justiça de Deus para que possam ter a sua dignidade restaurada.